tricolor de toda a terra, estamos de volta com mais notícias sobre o nosso Flusão. Deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor da Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias, e a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Fogo Artes Cênicas Ganso desperta a magia no Maracá e inflama o Fluminense. Artes Cênicas Fogo. Quando a bola rola no Maracanã e o tricolor entra em campo, existe uma energia diferente no ar, quase como se o estádio respirasse junto com a gente. Mas quando o Ganso toca na bola, essa energia muda totalmente de nível. É como se o Maracá inteiro segurasse o fôlego esperando algo especial, algo que só um camisa 10 com a genialidade dele é capaz de entregar. E foi exatamente isso que vimos na vitória por 2-0 sobre o Bahia, um jogo que encerrou o Brasileirão com a assinatura perfeita do maestro tricolor, que não só marcou o gol, mas também reacendeu uma chama que estava adormecida, trazendo esperança, confiança e aquela sensação de que, quando ele está inspirado, o Fluminense vira outro time. O gol dele foi mais do que um gol. Foi um símbolo. Foi um aviso. Foi aquele recado que só um camisa 10 de verdade consegue mandar. Eu estou aqui, estou vivo, estou pronto. O Maracanã explodiu, a torcida entrou em transe, e nós, tricolores apaixonados, sentimos que algo diferente estava acontecendo naquele fim de tarde. Não era apenas o fim do Brasileirão. Era o começo de um novo momento, um despertar de um jogador que, mesmo em seus dias mais silenciosos, carrega uma genialidade que poucos no futebol brasileiro possuem. E quem entende o mínimo de bola sabe disso. A vitória por 2-0 sobre o Bahia não só colocou a gente no G5 com autoridade, chegando aos 64 pontos, como também garantiu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Um feito enorme, ainda mais considerando o quanto jogar no Maracanã se tornou uma arma poderosa nessa reta final. A torcida fez sua parte, o time correspondeu, e o treinador argentino manteve seu impressionante aproveitamento como mandante. Mas, acima de tudo isso, o brilho do jogo foi Ganso. Ele retomou o protagonismo, mostrou liderança e transmitiu aquela serenidade de quem sabe exatamente o que está fazendo. O gol dele tirou um peso. Era um jejum que vinha desde maio, quando tinha marcado contra a Aparecidense. Entre esse dia e hoje, Ganso viveu momentos difíceis. Todo mundo sabe do problema de saúde que ele enfrentou, da inflamação no músculo do coração que o tirou de campo e trouxe apreensão para nós, torcedores. A gente ficou com medo, ficou na expectativa, torcendo para que tudo se resolvesse. Ver ele ali, comemorando, sorrindo, vibrando, é muito mais do que futebol. É sobre superação. É sobre caráter. É sobre ser jogador de verdade, desses que não fogem, que lutam, que se levantam. E exatamente por isso ele fez questão de comemorar, mas sem exagero, sem se empolgar demais. Ganso é diferente. Ele sabe que tem muito pela frente. Sabe que daqui a poucos dias o Fluminense tem um clássico gigante pela Copa do Brasil. Quinta-feira, no Maracanã, começa a semifinal contra o Vasco, um confronto que sempre exige o máximo, que mexe com o emocional, que coloca rivalidade, história e paixão dentro do mesmo caldeirão. E é por isso que ele falou sobre manter os pés no chão. Ganso vive esse tipo de jogo como poucos. Ele sente o peso, mas também sabe distribuir esse peso de forma inteligente. Quando ele disse que o Vasco é uma equipe muito bem treinada, não foi discurso pronto. Ele realmente entende o tamanho do desafio. É um clássico que define vaga em final de Copa do Brasil, um torneio que o Fluminense deseja levantar de maneira legítima, honesta, jogando bola. E Ganso sabe que o fator casa pode ser decisivo. Ele repetiu que não podemos tomar gols no Maracanã. Ele sabe que semifinal se ganha nos detalhes, nos momentos de lucidez, na precisão. E quem melhor para entender detalhes do que um camisa 10 com a visão de jogo diferenciada que ele tem? A fala dele sobre foco, sobre concentração total, sobre o compromisso de não sofrer gols dentro de casa, mostra a liderança silenciosa que Ganso exerce. Não precisa gritar, não precisa de estardalhaço. Ele fala na medida certa, na hora certa, com a maturidade de um jogador que já viveu muita coisa e que sabe que, em jogos decisivos, pequenos erros são fatais. A semifinal está logo ali, e uma vitória sólida no Maracanã é fundamental para irmos ao segundo jogo com a vantagem emocional, psicológica e tática. Essa semifinal contra o Vasco também traz outro elemento emocional importante: a conexão do torcedor com o time. E nesse ponto, Ganso é um dos nomes que mais traduzem o sentimento tricolor. Quando ele fala sobre agradecer o carinho da torcida e da família, dá para sentir que existe ali algo verdadeiro, sincero. Ele sabe que a arquibancada vibra diferente por ele. Não é qualquer jogador que arranca aplausos apenas ao dominar a bola ou levantar a cabeça para pensar o jogo.
Ganso tem esse efeito. Ele é um maestro que rege o Maracá, mesmo em silêncio. E é por isso que eu digo, sem medo nenhum, Ganso é bom jogador. Muito bom jogador. Tecnicamente, ele vê o jogo antes de todo mundo. Tem passe que corta linhas, controle de bola que acalma o time, visão que clareia qualquer jogada. Ele dá ritmo ao time, organiza, dita a velocidade. Quando ele está bem, o Fluminense cresce, fica mais inteligente, mais leve, mais criativo. E esse jogo contra o Bahia mostrou que ele está voltando ao seu melhor momento. O corpo respondeu, a mente está afiada, e a motivação está no auge. Voltando ao jogo, o cenário foi perfeito para que Ganso reencontrasse o gol. O tricolor dominou as ações, pressionou, atacou com consciência, e Ganso se movimentou com liberdade, criou, distribuiu e, claro, guardou o dele. O estádio explodiu porque todos sabiam o quanto ele precisava daquele gol. E o quanto nós também precisávamos desse momento. Ver o camisa 10 balançando as redes é sempre um evento. É como se o tempo parasse por alguns segundos e tudo fizesse sentido. Thiago Silva também deixou dele, fechando a vitória com chave de ouro e mostrando mais uma vez porque é um dos maiores zagueiros da história do clube. Mas, mesmo com a importância dele, nada ofuscou o brilho de Ganso naquele fim de tarde. A narrativa era dele. A emoção era dele. A cidade parecia respirar junto com ele. Depois do apito final, enquanto a torcida cantava sem parar, Ganso caminhou até a galera, acenou, agradeceu e cumpriu um ritual que só quem tem identificação com o clube consegue realizar com tanta naturalidade. Ele poderia ter falado só do gol, só da vitória, só da vaga na Libertadores. Mas ele preferiu olhar para frente, falar da semifinal, da necessidade de manter a concentração. Isso mostra o quanto ele está comprometido com o momento do clube, com o objetivo coletivo, com a luta pelo título da Copa do Brasil. E sobre isso, não tem nada decidido. O clássico contra o Vasco será pesado, intenso, disputado do primeiro ao último minuto. É jogo para gente grande. É jogo para craque. E craque é craque. Ganso sabe exatamente o que esse confronto representa e não escondeu que está motivado para encarar o rival. Depois do ano difícil que ele enfrentou, esse momento chega como um presente, quase como uma recompensa pela persistência, pela força mental e pela dedicação que ele mostrou ao retornar gradualmente ao seu nível de performance. O Fluminense entra nessa semifinal com confiança, mas com cautela. O time sabe do seu potencial, sabe da força da torcida, sabe do peso do Maracanã. Mas também sabe que precisa jogar com inteligência, sem se expor, sem dar espaço para o adversário. E é aí que Ganso se torna indispensável. Ele dita o ritmo. Ele controla a posse. Ele sabe quando acelerar e quando pausar. Ele conhece o Maracanã como poucos. E, acima de tudo, ele sabe como jogar clássico decisivo. Quando penso no que vem pela frente, não consigo evitar o entusiasmo. A gente está perto de algo grande. O clima é de otimismo, mas também de responsabilidade. Ganso, com toda sua bagagem, tem total consciência disso. E o fato de ele ter voltado a marcar justo agora, às vésperas do duelo mais importante do ano, parece um sinal. Como se o destino estivesse nos dizendo, ele voltou, e voltou no momento certo. O Maracanã está pronto. A torcida está pronta. O time está pronto. E Ganso, mais do que ninguém, está pronto. Quinta-feira será um desses dias que podem mudar a temporada. E, com o maestro inspirado, a chance de fazermos história cresce ainda mais. A vitória sobre o Bahia foi apenas o início. O verdadeiro espetáculo começa agora. E com Ganso comandando, eu acredito que tudo é possível. Vamos à segunda notícia. Fogo Colisão Arias na mira do rival? A verdade que o Flusão precisa ouvir. Colisão Fogo. Exclusivo é pouco para descrever o que está circulando pelos bastidores do futebol brasileiro. O barulho que ecoa nos corredores do rival já virou assunto quente, daqueles que fazem qualquer tricolor parar o que está fazendo e prestar atenção. Porque, mais uma vez, o Flamengo tenta copiar o incomparável, tenta imitar aquilo que jamais terá. A essência tricolor, a força de Laranjeiras e o brilho de jogadores que se identificam de verdade com o nosso Fluminense. E o alvo da vez, para surpresa de absolutamente ninguém que acompanha esse nosso futebol cheio de novela, é John Arias. A história começa a ganhar forma justamente onde tudo se complica para o rival. Eles observam, admiram, cobiçam, mas não conseguem ter a grandeza que o Fluminense representa. E quando um jogador se destaca com a nossa camisa, quando cai nas graças da torcida, quando cria raízes no clube e vira parte da nossa identidade, o desespero lá do outro lado da cidade bate forte. Com Arias, claro, não poderia ser diferente.
O colombiano é daqueles que, desde o começo, entendeu a alma tricolor. Entrou em campo vestindo não só o uniforme, mas também o espírito do Fluminense. E isso incomoda demais quem tenta copiar, mas nunca alcança. Segundo o que circula, John Arias teria sido convencido a considerar uma mudança para o Flamengo. Algo que, sinceramente, faz qualquer tricolor dar risada, porque até pouco tempo atrás o próprio jogador deixava claro que não via sentido em defender outro clube brasileiro que não fosse o Fluminense. E como culpar o cara? Aqui ele encontrou acolhimento, encontrou torcida apaixonada, encontrou um projeto vencedor e, acima de tudo, encontrou espaço para mostrar o talento absurdo que tem nos pés. Mas, ao que tudo indica, algumas conversas vindas do lado rubro-negro tentaram mexer com a cabeça do nosso camisa colombiano. Só que qualquer tricolor que acompanha Arias de perto sabe que ele não é jogador de decidir nada na impulsividade. Ele pensa, analisa, respira futebol com inteligência. E mesmo que existam rumores de uma possível mudança na opinião dele, é preciso entender a profundidade dessa situação. Jogador bom, jogador decisivo, jogador que cresce em jogo grande sempre vira alvo de assédio, especialmente quando está no momento brilhante da carreira. E Arias, sem sombra de dúvida, está vivendo exatamente isso. Ele é um dos melhores estrangeiros atuando no país, um cara que entrega intensidade, velocidade, atitude e compromisso. Um jogador que honra a camisa do Fluminense como poucos fazem atualmente. Falam por aí que o Flamengo está preparando uma oferta oficial para o Wolverhampton, que detém seus direitos. Falam também que existe um planejamento para tentar seduzir o colombiano com promessas de protagonismo e cifras generosas. Mas o que eles não entendem é que protagonismo Arias já tem aqui. Amor de torcida ele já tem aqui. Identificação ele já tem aqui. E, na minha visão, como torcedor apaixonado, Arias sabe perfeitamente que o Fluminense foi o clube que acreditou nele, que abriu espaço para ele explodir e mostrar seu futebol de verdade. E jogador inteligente não esquece quem estendeu a mão antes de todos. Para mim, John Arias é um bom jogador, daqueles que mudam o jogo, daqueles que você sente confiança quando pega na bola, daqueles que carregam o time quando a situação aperta. Ele tem visão, tem drible, tem entrega, tem personalidade. Tem, acima de tudo, a capacidade rara de combinar raça e técnica de forma equilibrada. E isso não se aprende em qualquer lugar. Isso se constrói com ambiente, com confiança e com a química que existe entre jogador e torcida. No Fluminense, essa química é real, forte, pulsante. Mesmo que o burburinho sobre essa possível proposta ganhe força, eu, como tricolor, acredito no que Arias representa dentro e fora de campo. Ele sabe que aqui ele não é só mais um jogador de elenco. Aqui ele é peça central, é referência, é ídolo em construção. E o carinho que ele recebe da nação tricolor não existe igual em lugar nenhum do Brasil. Quem conhece a arquibancada das Laranjeiras entende bem o que estou dizendo. O Flamengo pode até tentar, pode até insistir, pode vir com cifras, promessas e discursos sedutores. Mas existe algo que dinheiro nenhum compra: identificação verdadeira. E nisso, o Fluminense está anos-luz na frente. Arias é um dos símbolos da nossa caminhada recente, é parte dos nossos momentos de alegria, é um jogador que entende o peso da nossa camisa. É natural que tentem tirá-lo, porque quem brilha sempre incomoda, ainda mais quando brilha com as cores do Flusão. A notícia pode até assustar num primeiro momento, mas também deixa claro o quanto John Arias cresceu e se tornou um nome de respeito no futebol brasileiro. E enquanto ele estiver conosco, o que importa é apoiar, valorizar e lembrar todos os dias do privilégio que é vê-lo jogar pelo nosso Fluminense. Vamos à terceira notícia. Fogo colisão. A novela Everaldo explode no Fluminense e gera revolta entre os tricolores. Colisão fogo. Everaldo voltou a ser assunto no meio do futebol e, sinceramente, é impossível ignorar como essa história mexe com o coração de qualquer torcedor do Fluminense. O atacante, que atualmente veste nossa camisa, está com conversas adiantadas com a Chapecoense, agora de volta à Série A de 2026. A notícia até pode parecer boa para ele, mas para quem acompanha o Fluminense de perto, especialmente no Maracanã, tudo isso desperta uma mistura de alívio, frustração acumulada e aquele sentimento de que a fase dele aqui simplesmente não encaixou. A verdade é que Everaldo conhece muito bem a Chapecoense. Lá, ele viveu alguns dos momentos mais relevantes da carreira, especialmente em 2019, quando marcou 19 gols e distribuiu 2 assistências. O ano seguinte marcante veio em 2023, atuando pelo Bahia, onde conseguiu superar até mesmo seus números anteriores, balançando as redes 20 vezes e anotando 5 assistências. Ninguém pode negar que ele já teve épocas em que soube aproveitar bem as oportunidades, mostrou faro de gol e se tornou peça importante em clubes que precisavam de um finalizador mais direto.
Mas quando a gente olha para a atual realidade no Fluminense, é impossível não sentir o contraste. Aqui, a fase dele está muito longe do que se esperava. E não é exagero dizer isso, é sentimento puro de arquibancada. A cada toque na bola, a torcida reage com impaciência, muitas vezes com vaias que ecoam pelo Maracanã. É duro ver um jogador que chegou com esperança acabar se afundando em más atuações, ainda mais em um time conhecido por potencializar atletas, organizar o ataque e valorizar quem sabe jogar coletiva e tecnicamente. Só que, no caso de Everaldo, nada disso tem acontecido. A bola não gruda, as finalizações saem tortas, as decisões parecem sempre atrasadas. Para nós torcedores, fica claro que ele não consegue acompanhar a dinâmica do time e muito menos impor presença no ataque como deveria. O próprio torcedor tricolor sente isso de forma muito real. Everaldo não consegue entregar aquilo que se espera de um atacante do Fluminense. Falta técnica, falta leitura de jogo, falta confiança, falta tudo que um jogador da posição deveria ter para fazer parte de um elenco que busca competitividade. Enquanto alguns jogadores crescem com a pressão, Everaldo parece minguar diante dela. E a cada jogo sofrido, a torcida sente que está mais do que na hora dele trilhar outro caminho, talvez em um ambiente menos exigente ou num clube onde ele já tenha boa história, como a própria Chapecoense. É natural que um jogador viva altos e baixos, mas há momentos em que a fase negativa ultrapassa qualquer limite tolerável. E quem frequenta o estádio sabe bem do que estou falando. Não é uma ou duas partidas ruins, é um ciclo que parece não ter fim. Enquanto isso, o time precisa de mais assertividade e presença ofensiva, dois elementos que Everaldo simplesmente não tem conseguido entregar. Não é por falta de oportunidade, porque ele já teve várias. Também não é por falta de torcida apoiando, pois o tricolor sempre sabe abraçar quando vale a pena. O fato é que o jogador não corresponde dentro de campo, e isso fica evidente até para quem tenta defendê-lo. Por isso, a possibilidade de saída soa quase como um alívio coletivo. A ida para Chapecoense pode ser positiva para ele, reencontrar mais minutos, talvez recuperar alguma confiança perdida, mas para o Fluminense e para a torcida, a sensação é de que um ciclo precisa ser encerrado. O respeito ao profissional sempre existe, mas como torcedor apaixonado, posso afirmar sem medo, Everaldo não é bom jogador para o Fluminense. A camisa pesa, o ritmo exige muito mais e a cobrança é alta. Quando um atleta não acompanha esse nível, o resultado é o que estamos vendo há meses. E assim seguimos, aguardando que essa novela termine logo e que o Fluminense consiga abrir espaço para quem realmente possa corresponder ao tamanho do nosso clube e à intensidade da nossa torcida. Deixe aqui os seus comentários, e saudações tricolores.